Uma boa noite a todos. Meu nome é Marta, eu sou voluntária da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, né? E fui convidada por esses amigos amados aqui desta casa a estar com vocês nessa noite, que para mim é uma noite abençoada. Então hoje a gente vai conversar um pouco, né? Nós vamos falar um pouquinho de um sentimento que todo mundo conhece, porque ele está dentro de nós, né? É um sentimento divino. Todos nós temos dentro de nós. Mas muitas vezes a gente fala do amor e a gente esquece que esse amor, ele nos transforma. Ele tem esse poder de ser transformador nas nossas vidas. E quando a gente fala desse amor, a gente logo pensa, né, no amor eh, de homem e mulher, um amor de família, um amor do nosso dia a dia. Só que tem um amor muito maior, que a gente, hoje, se colocando aqui presente, a gente pode sentir um pouco desse amor. E é o amor de Jesus. Olha que maravilha falar do amor de Jesus. E é um amor que ele é diferente do nosso, porque não é só um sentimento. É um amor que invade o nosso ser. É um amor que ele não tem dimensão. Ele acontece de forma maravilhosa. E esse amor ele traz um monte de coisa boa para nós, né? Ele traz esperança, ele traz a fé, a coragem. Ele realmente nos eleva esse amor. Então eu gosto muito de falar de amor. E quando eu falei que eu queria falar de algum assunto, meu amigo logo olhou para mim e falou: amor, né? Então que bom a gente poder sentir pelo menos um pouco, ter um pouco desse sentimento para poder trazer dessa forma para vocês, né? E hoje também trazer essa questão de como a gente pode exercitar o amor. Porque para mim o amor é um exercício, assim como a fé, assim como qualquer outro sentimento, porque a gente veio para essa terra para aprender, né? A gente fala tanto dos degraus evolutivos, então a gente está ainda caminhando, a gente está aprendendo. Então a gente não tem dimensão desse amor, mas a gente pode buscar ter dimensão desse amor. Por quê? Porque é através dele que a gente vai encontrar nossa transformação. Então é dito assim, que se a gente quiser potencializar um pouco mais desse amor, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer uma ligação com Deus. Uma ligação com o mais alto, com a espiritualidade. Então nós vamos pensar, de que forma eu posso fazer isso? E aí a gente lembra daquele montão de coisa boa que a gente, sabe, faz por amor pelos nossos filhos, né, pelos nossos animaizinhos, pelos nossos amigos, e aí vai ampliando esse olhar nosso e o sentimento de saber como fazer essa transformação. Então a gente coloca assim, eu posso estar perdoando mais, né? Tem desse olhar que Jesus tem por nós, que por mais que a gente faça algo ali que consideremos errado, ele olha por nós e ele nos perdoa todos os dias. Então nós podemos exercitar o perdão, né? A gente pode também exercitar a paciência com o nosso semelhante. Tem tantas outras coisas que se a gente for olhar, a gente pode fazer. E aí a gente vai sentindo essa transformação, mas não pensa que é de uma hora para outra, não. A gente nem pode cobrar isso de nós.
a gente vai passo a passo, é devagar. Porque também a gente tem a oportunidade de sentir melhor tudo isso que a gente vem buscando de transformação. Então, vamos colocando aquelas pitadinhas, né? De pouquinho em pouquinho, aquelas gotinhas dentro de nós. E quando a gente vê, a gente primeiro vai sentir, depois vai olhar ao nosso redor e vai ver uma transformação que não é só nossa, é das pessoas que estão ali ao nosso redor. Porque elas estão vendo o quanto nós estamos nos esforçando e buscando ser melhor a cada dia. E nós somos espelho e exemplo, assim como Jesus é para nós. Então, as pessoas que estão ao nosso redor, ela aprende com o nosso exemplo. E não é um exemplo só de falar, de palavra. Porque eu posso falar aqui, eu amo tanto, olha, eu quero tão bem. Eu estou falando de algo maior. É algo que vem aqui de dentro. Estou falando de sentimento, da verdadeira transformação. E ela se dá através dessa ligação com Jesus, com Deus, com toda a espiritualidade que nesse momento aqui se encontra tão presente. Então, pensando em tudo isso, a gente tem mais motivos ainda para querer fazer essa mudança. Porque é benéfico para nós. Isso nos faz bem. E nós temos, né, tendo esse olhar sobre toda essa transformação, as coisas começam a mudar e nós começamos a nos inspirar ainda mais, né? Eu trouxe algumas anotações aqui só para a gente poder não esquecer de nada que é bem importante para nós. E eu gostaria também de dar um exemplo aqui, né? O meu amigo veio aqui, contou uma historinha, eu achei tão bonitinha, eu acho que histórias, elas entram, né, na nossa mente, elas nos ajudam, porque são exemplos também, né? Se alguém conseguiu, se alguém fez, eu também consigo. Cada um do seu jeito, cada um no seu tempo, mas todos nós conseguimos. Então tem um livro que é conhecido por muitos de nós, né? Acredito que vocês já tenham ouvido falar ou já tenham lido, e se não tiveram oportunidade ainda, leiam, né? Se não ouviram ainda, procurem e leem, porque é muito, muito bom, né? E traz exemplos assim grandiosos para nós e para nossa vida. Chama Paulo e Estevão, né? Então aqui eu queria trazer para vocês que antes de Saulo se tornar Paulo, ele acreditava em Deus. Ele tinha a sua fé. Só que ele ia em direção contrária a tudo que era pregado por Jesus. Por quê? Porque ele agia falando que estava fazendo todas as coisas ruins que ele fazia com as suas convicções e com o que ele entendia como certo para ele, só que ele ia o caminho contrário de Jesus, que Jesus pregava ali o amor, né? E direcionava todos através do amor. Então, o que acontece aqui nessa história? Que mesmo ele, tendo feito tudo o que fez, que quando vocês fizerem a leitura, vocês vão ter a história ali completa, rica em detalhes, né? Então ele fez barbárias, fez muitas coisas que no entendimento dele não era tão grave assim, não era tão ruim. E a gente, por vezes, se pega fazendo coisas que a gente fala: isso aqui não é tão ruim. Mas não foi tão mal assim. Né? Então, Jesus, vendo isso que é considerado pecado, falhas, Jesus não julgou ele da forma que nós, ao nosso olhar, julgaríamos. Jesus o perdoou. Né? Então, o que acontece quando há esse perdão de Jesus quanto a Saulo? Ele começa a ter um olhar
transformador. Por isso que eu trouxe, né, para vocês, porque ele também teve essa transformação. Ele permitiu, né, através do seu olhar, através das suas atitudes, que ele tomou atitudes diferentes, ele tomou um novo rumo ali, colocando um novo rumo no seu caminho, e ele começou a viver diferente. Ele teve uma mudança e uma nova etapa na vida dele. Ele virou aquela página. O passado ficou para trás e ele começou a ter esse olhar do futuro e ele se tornou um dos maiores divulgadores do Evangelho. Ele se dedicou a levar a palavra de Jesus a todos os povos, né? E ele sofreu muito, não pensa que foi fácil, porque depois ele começou a ter as suas provas por tudo que ele já tinha feito. Mas essas provas não veio como o nosso olhar, eu volto a dizer, como olha que sofrimento, não veio como aprendizado para o crescimento dele. Então, ele passou a servir Jesus e a compreender, né, que é esse amor, essa dedicação que transforma. Então, ele se tornou um novo homem, né? Trazendo esse exemplo para nós hoje, né? Para que a gente se inspire, né? A também trazer essa transformação para nós. Então, aqui diz: quando existe arrependimento sincero, vontade de aprender e disposição para mudar, é sempre possível recomeçar. Olha que maravilha! É uma maravilha isso, né? Vai exigir um pouco mais de nós, vai exigir sim, né? Mas é maravilhoso quando acontece a transformação. E na visão espírita, foi um pouco do que eu já falei, né? Que a doutrina ela ensina que nós fomos criados simples e ignorantes, destinado à progressão e à perfeição. Então, a gente está em constante mudança, o tempo todo, né? Então, nós não podemos parar e simplesmente esperar que as coisas aconteçam sem a gente ter uma atitude sobre tudo que a gente precisa mudar nessa vida para viver melhor, para se sentir melhor, né? Mas quando a gente para e traz esse sentimento, como o nosso amigo colocou no começo, quando a gente está aqui, que a gente se silencia, que a gente sente a espiritualidade presente, sente esse amor, a gente vai sentindo já, desde já, essas pequenas transformações. E vocês já deram o primeiro passo, assim como eu também dou os meus passos no dia a dia em busca dessa mudança. Nós não somos perfeitos e longe de nós, né? Ter essa pretensão de perfeição. Mas a gente quer ser diferente. A gente quer amar de verdade. Quer olhar o nosso semelhante com um olhar de amor, assim como Jesus nos olha. A gente quer dar um abraço sincero, que a pessoa sente a nossa energia e fala: que bom sentir o teu abraço, trocar essa energia. Então, para que tudo isso aconteça, a gente tem que procurar, assim, essa reforma íntima, esse cuidado com nós mesmos, esse olhar sobre nós, porque a gente olha muito para os outros, a gente olha muito outras questões e deixa de ter esse olhar para nós. A gente também precisa ter esse olhar de amor para nós. Porque aí a gente se reconhece, se conhece, e aí através disso a gente vai vendo, olha, eu acho que aqui eu posso melhorar mais um pouquinho. Eu acho que aqui também eu posso. E vai fazendo essas pequenas mudanças. E eu também estou olhando ali. E assim, o que eu queria também colocar aqui para vocês, agora
no final aqui da nossa conversa, eu queria colocar, deixar uma reflexão para nós. Eu vou levar ela para mim e quero deixar para vocês também. Vou pedir licença para que eu leia, porque eu acho que é importante eu colocar dessa forma para vocês. Se Saulo, que antes perseguia os seguidores de Jesus, conseguiu se transformar e transformar completamente a sua vida e permitir que o amor do Cristo tocasse o seu coração, então todos nós possuímos a mesma capacidade de renovação. Ninguém está preso nos erros do passado ou condenado a permanecer para sempre da mesma forma. Então, o que eu quero deixar aqui é essa reflexão. A cada dia, Deus oferece novas oportunidades de aprendizado, crescimento e recomeço. Diante disso, surge uma importante reflexão. O que o amor de Jesus ainda precisa transformar dentro de cada um de nós? Cada um vai ter algo que vai sentir agora, que vai pensar em casa nos próximos dias. E a gente pode trabalhar esse sentimento e o que a gente precisa realmente transformar dentro de cada um de nós. Eu espero que vocês tenham sentido mais do que ouvido essas palavras aqui ditas, né? Foi de todo o meu coração, de todo o meu amor. Eu agradeço esse abraço, esse acolhimento, esse olhar e o tempo que vocês dedicaram a ouvir aqui, né, o meu falar. Então fica aqui o meu abraço carinhoso, a minha gratidão e espero de todo o meu coração que todas essas energias que aqui estão possam vir contribuir para que vocês reflitam sobre esse transformar, sobre trazer esse novo ser, né, que está dentro de nós. Então, fica aqui o meu agradecimento e uma boa noite a todos.